Como santificar o dia do Senhor enquanto me preparo para a minha carreira e educação? O dia do Senhor, ele é um mandamento, como muitos outros que Sim. nós temos que viver. E aí, educação e uma preparação aqui nesse mundo secular é uma coisa que a gente sabe que, em tese, serve aqui para esse mundo. Então, a gente tem aqui uma espécie de, vou chamar aqui de conflito, né? Guarda um mandamento ou estudo, digamos assim. É só Sim. uma contraposição e uma ideia que eu estou trazendo aqui, né? Sim. Não que estudar seja para eu estudar eu tenho que quebrar o mandamento. Não, não. É só uma ideia de contraponto para a gente começar aqui uma discussão. Né? Mas eu acho que a gente pode ponderar, e aí aqueles que estão participando, nos ouvindo, aqueles que estão aqui conosco, podem começar a pensar em possibilidades de conseguir uma formação, conseguir uma profissão, ter que dedicar tempo para isso, sem que eu precise abrir mão de viver um mandamento de Deus ou qualquer outro mandamento de Deus. E aí eu já trago aqui uma ideia, e até em forma de pergunta. Existe algum mandamento que Deus nos deu que nós não sejamos capazes de cumprir, ou seja, ele nos deu só por brincadeira? Então essa é uma ideia. Eu sempre tentei viver isso, sempre busco viver isso e também foi um mandamento que eu sempre busquei ensinar para os meus filhos, né? Porque o tema da aula é bem específico, ele traz aí, né, para essa parte da Profissional, carreira, da né? educação, né? Uhum. Então eu mesmo, enquanto estudava, né, coisa que eu sempre pratiquei, né? Eu nunca estudei nos domingos. Apesar de algumas vezes ter precisado trabalhar no domingo por causa da minha profissão, né? Mas sempre que eu pude escolher não trabalhar, essa foi a minha opção. Eu lembro que uma vez eu sentei na mesa da empresa que eu trabalhava e pude negociar o meu domingo, porque era domingo dia, para trabalhar pelo menos no domingo à noite, para não Uhum. perder as reuniões da igreja, né? Porque eu não tinha como sair da escala de domingo. Isso foi por um tempo, né? E assim, eu já vi os milagres e as bênçãos de Deus na minha vida, todas as vezes que eu tentei guardar esse mandamento. E assim, com relação ao estudo, né? Eu nunca estudei no domingo, né? Nunca estudei. Lembro que muitas vezes tinha prova no dia seguinte, na segunda-feira, você fica às vezes meio na aflição, né? Com Mas eu lembro certeza. de muitas e muitas vezes que eu levantei 4 horas da manhã, da segunda-feira, para dar uma revisada antes de fazer a prova, né? E eu me lembro, assim, de muitas vezes que na hora da prova eu esqueci algo que eu tinha estudado e que quando eu fazia uma oração, aquela resposta vinha na minha mente. Então foram muitas vezes que isso aconteceu. E também com relação aos filhos, né? A gente sempre ensinou também esse mandamento para que eles pudessem organizar durante a semana, no final de semana as tarefas no sábado, para nunca precisar estudar no domingo. Uhum. Nós temos um comércio, né? Então, o domingo é o dia que mais vende. Às vezes nós vamos no comércio no domingo para ver como as coisas estão. A gente passa, às vezes lá, abre, às vezes até a loja. é, e a gente observa o movimento que é, às vezes, no bairro. A gente está vindo da igreja, passar na frente do mercado para ver se está tudo certo. E é um dia realmente de muito movimento, né? Mas ao longo da aula eu vou poder compartilhar algumas outras experiências de poder viver esse dia sagrado, né? E de poder também receber muitas bênçãos por viver esse mandamento. O Senhor, ele nunca dá um mandamento que a gente não possa cumprir, né? E muitas das vezes vai ser um mandamento um pouco difícil da gente cumprir, mas nada que a nossa humildade perante o Senhor não seja suficiente para a gente conseguir, né? Nós precisamos ser humildes o suficiente para pedir ajuda ao Senhor para cumprir com os mandamentos que Ele nos deu, né? E estudando um pouco sobre a aula, eu fui percebendo como que o Senhor, ele é maravilhoso em muitas coisas. O dia do Senhor, ele não é aquele dia em que a gente só vai pra igreja de manhã e passa a tarde toda dormindo, porque é o único dia que a gente tem pra dormir, né? Esse é um dia em que a gente pode estar servindo a Deus de outras maneiras. A gente não tá podendo ir no templo, mas a gente pode visitar uma irmã ou um irmão, né, pros rapazes. Ou a gente pode fazer um projeto de serviço que não exija muito trabalho físico, ou só irem em reuniões, geralmente. Então, não é um dia em que a gente fica em casa à toa. É um dia que a gente santifica o Senhor de maneira mais ali
incisivo. A gente fica em cima do Senhor e trabalhar com o Senhor no dia do Senhor é uma coisa assim excelente, que vale a pena muito fazer. Como membro da igreja, né, nós temos a oportunidade de viver uma vida, eu posso dizer que sempre sob as bênçãos de Deus. E, diferentemente do que algumas pessoas pensam, viver os mandamentos, eles nos trazem algumas liberdades maiores. E aí eu trago sobre a ideia de trabalhar, né, profissionalmente e viver o dia do Senhor. Em uma das empresas que eu entrei, no entrevistador que me convidou a participar do trabalho ali, ele me fez várias perguntas sobre profissão e sobre muitas outras coisas que a gente precisava fazer, mas ao final de tudo ele me perguntou se eu tinha alguma coisa que eu gostaria de falar ou alguma pergunta a fazer para ele, tipo essas entrevistas de emprego normal. E aí eu falei, ó, o trabalho de vocês aqui em tese é de segunda a sexta, né? E você já me explicou que muitas vezes eu tenho que ter disponibilidade de horário para trabalhar aos finais de semana, às vezes à noite e tudo. E eu te digo que eu tenho disponibilidade sim, mas eu tenho um pedido apenas, que é se você puder, quando tiver alguma missão, algum trabalho para que seja realizado no domingo, isso era um trabalho numa fábrica, né? Eu falei, se você puder me deixar de fora, eu agradeço muito, porque como eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, eu normalmente costumo ir todos os domingos de manhã à igreja. Então, se eu tiver que vir trabalhar, eu não vou poder ir na igreja. Mas se você precisar de mim de segunda a sábado, tá tudo certo, eu posso vir. E aí, o que aconteceu no decorrer da atividade ali naquela empresa? Tiveram 3 domingos onde foi feito de uma espécie de balanço, né? Foi feita uma conferência em toda a parte da fábrica, toda a produção. E aí, ele reuniu todo mundo na sexta-feira e falou, ó, sábado e domingo tá todo mundo escalado. E me até foi um tanto constrangedor, porque ele falou menos o Antônio. Aí ele não vem. De todo mundo. E aí, no final da reunião, vieram alguns colegas e falaram, o que tu tá fazendo pro chefe, que ele tá te deixando de fora do trabalho de domingo e tal. Ele falou, nada, eu tô aqui à disposição, mas de domingo eu não trabalho, porque eu tenho que ir na igreja. Aí um rapaz até brincou e falou assim, acho que eu vou me batizar na tua igreja lá, pra não ter que trabalhar de domingo. Mas, na verdade, qual que é a ideia aqui, pessoal? E eu acho que vocês todos já perceberam e já viram isso acontecer na prática, né? Você vai fazer uma prova de concurso, às vezes, e essa prova cai no sábado, e já tem no próprio edital do concurso que aqueles que são sabatistas, né? Aqueles que guardam o sábado, eles estão dispensados e vão ter um dia especial para fazer a prova. E por que isso? Porque eles professam com muita fé, ou pelo menos com muito interesse, aquele dia como um dia para eles, como um dia sagrado. E aí eu sempre fiquei pensando até que ponto que nós, como membros da igreja, de verdade, estamos dispostos a obedecer um mandamento. Eu sempre vou trazendo durante toda a nossa discussão aqui a ideia de que nós estamos vivendo um mandamento, tá? Então, assim, até que ponto que nós estamos dispostos a obedecer esse mandamento de Deus? Não como uma parte, o Senhor vai entender porque ele flexibiliza sempre. Mas até que ponto que nós vamos entender para que pessoas de fora olhem pra gente e percebam, não, ele não. Ele não, porque ele vive ali um mandamento de Deus. Assim como os adventistas ganharam, eu estou trazendo aqui a ideia da igreja adventista, do sábado, que eles ganharam o direito de ser vistos de fora como alguém que guarda o sábado, até que ponto que nós estamos sendo uma luz para as pessoas daqueles que guardam o domingo como algo sagrado? A partir das 6 horas, se você vê qualquer pessoa adventista, elas não trabalham. A partir das 6 horas já é noite para eles e da sexta-feira. Eles não participam de mais nada. Inclusive, eu tenho uma história engraçada sobre que meu irmão nasceu dia 24, sexta-feira, às 7 horas da noite. Só que 7 horas da noite, para os adventistas, que a minha avó é muito adventista, já era dia 26. Então, registrado, meu irmão foi registrado só no dia 26, só que ele nasceu no dia 25. Minha avó, ele nasceu em outro dia, só por conta desse pensamento adventista. E é realmente muito interessante pensar que eles seguem muito afinco, né? O meu irmão já tem 30 anos, o meu irmão tem... Essa discussão, ela corre na minha família por 30 anos. Só porque a minha avó era adventista, ela quis que meu irmão nascesse de acordo com os credos adventistas. E ela segue isso até hoje, com muita firmeza. Então, realmente, será que a gente está disposto a fazer com que isso seja conhecido para todo mundo? De que nós, membros da igreja, reservamos o domingo somente para adorar a Deus e sem fazer mais nada, né?
E será que nós somos conhecidos por aí por causa disso? Mostrar às pessoas que nós guardamos o domingo, né? E desde que eu entrei na igreja, a parte da família da minha mãe, eles sempre se reuniam, né? E faziam um almoço. Quando era aniversário de alguém, era sempre num domingo, né? E às vezes, depois da igreja, a gente ia lá, almoçava, deu o horário assim que o buchinho pesa, né? A gente voltava para casa, né? Porque era uma coisa assim, tinha muita música, né? Umas conversas assim. E chegou um tempo que a gente decidiu assim, olha, nós precisamos guardar o dia do Senhor, nós precisamos viver o dia do Senhor. E acabou que nós decidimos, né, dizer não. Nós aprendemos a dizer não nessa questão. E quando os membros da família da minha mãe, eles passaram a entender que aos domingos nós não podemos porque nós guardamos o dia do Senhor, eles passaram a mudar algumas datas, né? Nem sempre eles conseguiam colocar para um outro dia, mas às vezes eles falavam assim: ah, não vamos fazer no domingo porque a Paula, né? Ela não vai poder vir no domingo, então vamos fazer num sábado, vamos fazer num feriado que dê para eles virem, né? E a minha mãe, ela sempre fala a questão disso, né? Bem, se aquela pessoa ela gosta de você e quer ter a sua presença, ela vai entender a sua necessidade também, né? Eu achei isso muito importante. Também gostei da colocação em relação aos adventistas, né? Eles conseguiram, né, através dessa luta deles, conseguiram esse direito, né, pelas leis trabalhistas e até mesmo em questões de provas, né? Eles terem um dia reservado para eles poderem fazer as suas provas ou de poder repor o horário de trabalho, enfim. Mas assim, eu acredito também que a maneira como nós mostramos para as pessoas, né? A maneira como nós vivemos o evangelho e guardamos o dia do Senhor, ele diz muito mais, né? E quando eu vi isso, dessa experiência que eu tive na minha família, foi algo assim incrível, né? Incrível ver como eles respeitaram, como eles entenderam e como que por amor que eles têm a nós, eles passaram a sacrificar aquele dia que eles sempre faziam os domingos, gente. Era sempre domingo, mas eles falaram assim, não, a Paula não vai conseguir vir no domingo, então a gente precisa, para que ela venha, que nós queremos a presença dela, nós vamos mudar o dia. Eu achei isso fantástico e foi uma experiência assim muito significativa e eu realmente pude sentir o amor da minha família, da família da minha mãe, pela minha família. Vez que a gente fala sobre igreja, sobre mandamentos, Deus ele sempre individualizou porque ele reservou tempo individual para cada um de nós, né? E aí a gente tem que ter em mente que a busca aqui nessa terra é para que nós possamos a cada dia ser melhores, né? E aí, por que que a gente então obedece aos mandamentos e aí especificamente por que que eu obedeço ao dia do Senhor? Tenho que entender exatamente isso. Qual é o princípio envolvido em obedecer a esse específico mandamento? Ou qualquer outro, mas em falando do dia do Senhor. Por que que eu pessoalmente me disponho a fazer algo em reverência a Deus? Como ele diz, olha, tem um dia dedicado a mim. E o que que tu vai fazer nesse dia? Ou por que que tu vai viver esse dia? O Senhor, ele deixou muito claro isso, né? Para que nós obedeçamos ao mandamento. E por que isso? Ele associou a nossa obediência a algumas bênçãos. E aí, aqui na aula, traz essa ideia de, até marquei aqui, pelo menos no decorrer da aula, 5 bênçãos relacionadas ao desejo pessoal de cada pessoa de obedecer ao dia do Senhor. A primeira delas é, se eu obedeço ao dia do Senhor, eu vou ter a minha fé fortalecida, a minha relação com Deus vai aumentar, eu vou ter uma melhor convivência na minha casa, ou seja, a minha família vai ser abençoada, e ele ainda fala, a minha carreira vai ser melhor, e na educação eu vou ser melhor também. E, pessoal, eu digo para vocês com muita certeza, eu trabalho, eu sou advogado, né, por formação, eu trabalho no Estado, eu trabalho com RH por muitos anos, sempre trabalhando com pessoas, e assim, de verdade, muito do padrão profissional que eu tenho hoje, a forma como eu conduzo as atividades que eu faço, tem muito a ver com você parar sempre um dia para você refletir,
para você entender o que está acontecendo e você seguir depois desse dia em tese de pausa, de descanso, de reflexão, você seguir de novo, sempre planejando, trabalhando, planejando, trabalhando. E aí, eu até gostaria, não sei se os colegas podem participar aqui, Podem. né? Eu gostaria que nós pudéssemos ler duas escrituras que têm a ver com a aula, que a aula dá por referência, né? Que eu acho que é muito interessante para que nós possamos entender bem, assim, por que Deus deu esse mandamento, né? De guardar um dia sagrado, e aí reservou o domingo para que nós pudéssemos ter ali. A primeira escritura é Isaías 58, versículos 13 e 14, e em sequência a escritura de Doutrina e Convênios 59, e aí versículos 9, versículos 10 e versículos 12. Queria que a gente lesse de forma pausada essas escrituras para que nós pudéssemos entender. E aí a primeira pergunta dentro da escritura de Isaías o que é lícito fazer? Foi o que eu reservei aqui. O que a gente faz no dia do Senhor? De acordo com Isaías 58, 13 e 14. Alguém pode ler? Do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o falou. Então, olha só, a Karen, ela citou há pouco sobre o deleite, ou seja, o prazer de viver um dia por opção, por vontade pessoal. E aí, o que Isaías está dizendo aqui? O que é lícito fazer no dia do Senhor? E ele resume isso de uma maneira muito tranquila. Ele fala assim, ó, é deixar os teus desejos e fazer aquilo que Deus te pediu. Para tudo. Isso serve para exatamente tudo. Às vezes, tá um domingo bem bonito e você quer, caramba, hoje seria um domingo bom para ir tomar um banho de rio. Não é? Não seria bom? Mas essa é a nossa vontade. Mas o que Deus nos ofereceu por vontade? Não, vai lá na igreja e toma um sacramento. Ou então, tá muito, muito bom para ficar dormindo, uma chuva muito boa, e aí a tua vontade é não levantar. Mas aí qual que é a vontade do Senhor? Vai na igreja. Sim. Ou então, outra coisa que é bem interessante, né? Teus parentes chegaram no interior. Tem que fazer sala para eles, tem que fazer o almoço para eles, não pode deixar a casa sozinha porque eles estão lá. Mas qual que é a vontade do Senhor? Vai na igreja. Então, assim, tem a ideia, né? Leva todo mundo. Mas, assim, o princípio aqui que envolve deixa a tua vontade, é o que diz Isaías, né? 58, 13, né? Se tu deixar a tua vontade, tudo que tu quer fazer de lado e fizer a minha vontade, o que vai se tornar o dia do Senhor, Karen? Deleitoso. Ou seja, prazeroso, desejoso, é algo pessoal. Então, eu particularmente entendo que este mandamento especificamente sobre o dia do Senhor, que tem muita coisa que envolve, mas o princípio, a doutrina ali é reservar a tua vida para Deus. Tirar um pouco daquele ritmo de trabalho, de estudo e tudo, e falar, não, essa aqui é a minha vontade, é ser um doutor, é ser um advogado, é ser um engenheiro, é ser uma médica, é ser um empresário, é deixar tudo que eu estou trabalhando e deixar um pouquinho de lado e, não, hoje eu vou fazer a vontade de Deus. E é nesses momentos que a gente precisa lembrar de que tem uma pessoa que foi o nosso médico, o nosso advogado, nosso enfermeiro, que foi Jesus Cristo. E no dia do Senhor é o momento para a gente recorrer a Ele, né? Porque Ele é o mestre da cura. Então nós vamos até Ele. Vou falar com meu psicólogo hoje no domingo. Jesus Cristo. Vamos conversar com Ele. Eu tô tão atarefado por conta das atividades da faculdade, do trabalho. Eu preciso achar a paz em algum lugar e eu não consigo. Vá pra igreja. Que nos ouça pode pensar, eles são muito certinhos, né? Eles estão 100% o dia do Senhor, né? Isso a gente costuma pensar, não e tal. Não, mas só para que entendam, o que tem que entender aqui, como princípio de novo, é sempre, eu gostei muito do que a Karen falou, é pessoal. Ninguém vive mandamento para mostrar a ninguém o quanto você é bom em obediência. Você vive um mandamento porque simplesmente no teu coração te diz que você tem que ser obediente. É esse o princípio de qualquer mandamento. Só para a gente dar sequência, se alguém puder ler
Doutrina e Convênios 59. E aí, além de dizer que deixar a vontade pessoal e fazer a vontade do Senhor é o princípio e a doutrina que envolve, 59? e 59:9 de Doutrina e Convênios fala sobre algumas coisas que nós podemos incluir, além de só não fazer a nossa vontade. Ele diz, olha, faz algumas coisas. Versículo 9 primeiro, quem pode ler? E para que te conserves mais plenamente e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Rapidinho. Olha só a grandiosidade do que envolve essa escritura. Se eu venho na igreja, eu vou me conservar mais limpo. É só vir à igreja. Sim. Só vir. Ele fala, para que te conserve plenamente limpo, vai na igreja. Versículo 10. Porque em verdade esse é o dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Aí eu fui no dicionário, hoje à tarde, e busquei ali a palavra devoção. Uhum. Porque ele falou, você vai descansar dos teus labores, ou seja, tu vai deixar o teu trabalho de lado, tu vai na igreja prestar a tua devoção. E o que é devoção? Tem vários significados, mas eu peguei alguns aqui, ó. Apego sincero. A quem? Rapaz. A Jesus Cristo, ao Pai Celestial, aos princípios da igreja, às doutrinas, ao evangelho. Segunda coisa que ele fala é um zelo religioso. O que é zelo? Cuidado, atenção, né? Depois ele fala também que devoção é observar práticas inspiradas. Então, a gente vem na igreja por zelo, por princípios que são as práticas inspiradas, pela doutrina e por um apego sincero a quem? A Deus. A Deus. Eu estou demonstrando o meu desejo de estar próximo dele. E aí a gente não vai ler, sugiro que não leiamos o versículo 11 aqui, mas pulemos para o versículo 12, que é algo bem interessante também. Lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. Isso, e aí vamos lá. De novo, tem uma palavra aí que não é tão comum, não usual no nosso meio, que é oblações, né? O que é oblações? Eu vou na igreja e vou oferecer as minhas oblações. Sabe o que é isso? Eu vou fazer uma oferta. Sabe qual é a oferta? É o teu tempo. Sim. É o teu tempo. É você se desligar. Lembra que o tema da aula, vamos voltar aqui, ó. Como é que eu vivo o dia do Senhor enquanto me preparo para minha carreira? Ah, não, eu não posso ir na igreja porque hoje, segunda-feira, tem uma prova assim que é aquela prova bem difícil e o domingo, se eu parar de estudar domingo, talvez eu não consiga. Esqueça tudo. Ou então, não, eu tenho que fazer isso porque o meu chefe vai estar vendo e eu tenho que ser promovido, né? Eu tenho que ser promovido, então domingo vai ser, tipo, fundamental, definitivo para uma possível promoção. Então vai estar todo mundo lá e eu não vou. Né? Então são várias situações. E aí vamos lá, a pergunta que eu fiz no início. Viver um mandamento, Deus nos deu por brincadeira? Ou para medir a nossa capacidade? Ou para jogar na nossa cara e dizer, tá vendo? Eu sabia que tu não ia viver. Não. Lembra de Doutrina e Convênios 89, quando o Senhor revelou que nós tínhamos uma lei que é a palavra de sabedoria? Primeiro versículo 1 de 89, fala assim, ó. Adaptada à capacidade do fraco e do mais fraco de todos os santos. Ou seja, a palavra de sabedoria é para o mais fraco. Qualquer mandamento de Deus, todos nós temos capacidade de viver. Então, ele fala que nós temos que ofertar o nosso tempo, ou seja, parar tudo que nós estamos fazendo e dedicar nosso tempo com apego sincero, com zelo religioso e com as boas práticas, versículo 10. E ele fala que quando nós chegamos na igreja, nós vamos confessar os nossos pecados. A gente vai lá no púlpito e vai dizer, ei, eu fiz isso. Não é isso. A gente vai lá na igreja. É o sinal que o presidente fala, né, no discurso. É isso. O Seminelso, ele fala que a gente faz o sinal para Deus. Tipo, tô aqui, Senhor, mas não é só, isso. tô aqui como Eu estou os sendo fariseus, visto. né? Isso. Vamos lá, olha só. Quem foi missionário, quem foi batizado na igreja, ou seja, todo mundo que está aqui, né? Viu uma coisa, você foi convidado, você foi preparado e você foi convidado para o teu batismo, né? Fizeram um bolo, ou não fizeram um bolo, mas te deram um macacão branco e bonito,
né? Os missionários estavam lá e cantaram um hino, mas imagina que está tudo pronto e você não foi. Quem deixou de ser lavado, de ser limpo? Aquele que não foi. Então, se eu não venho na igreja, eu não só estou deixando de vir na igreja, eu estou deixando de me arrepender. Confessar os seus pecados significa arrepender. Ou seja, eu estou deixando de ser melhor naquele dia. Estou deixando de ser mais limpo. Lembra que a gente leu aqui no versículo 9? Que a gente vai ser plenamente limpo. Então, se eu não venho um domingo na igreja, eu sou menos limpo. Não é que eu estou sujo, eu sou menos limpo. Então, cada domingo que eu venho na igreja, eu estou Mais limpo. mais limpo. É isso. É. Eu estou confessando meus pecados para Deus. Ou seja, eu estou dando aquele sinal do discurso. Ei, Senhor, eu estou perto de ti. Eu quero mais luz, mais brilho. E aí, porque estou limpo, eu reflito mais o quê? O material mais limpo reflete o quê? Mais luz. Mais sujo, menos luz. Então, fazer a vontade do Senhor, ou seja, obedecer ao dia do Senhor, nos permite tornarmos mais brilhantes, ou seja, receber um pouco mais da luz de Deus. Agora, Eu tenho- Eu tenho comentários aqui do chat. A irmã Ana Paula Siqueira, ela falou: amo esse versículo. Até nosso linguajar nesse dia deve somente tratar de coisas dele, das coisas dele, né? Falando sobre o discurso lá do versículo de Isaías. E o Henrique, ele falou: acho bastante interessante desse versículo de Doutrina e Convênio 599, te conserves limpo das manchas do mundo. E a Carol, ela falou, Caroline Lima, falou: que visão especial. Realmente. Aqui no Livro Discurso também, o presidente Rossemi Nelson, né, que ele fala que a gente precisa desenvolver a autodisciplina também para viver o dia do Senhor, né? Porque o dia do Senhor, o que fazer durante o dia do Senhor engloba muitas coisas, né? Então, ele fala que é preciso autodisciplina para não fazer a nossa própria vontade, que fala nos versículos isso aí, né? No dia do Senhor. Pode ser que nós tenhamos de nos privar de algo que nós gostamos de fazer. Né? Se decidirmos deleitar-nos no Senhor, não permitiremos tratar esse dia como um outro qualquer. E as atividades rotineiras e recreativas, elas podem ser realizadas em uma outra ocasião. Então, assim, é com muito cuidado, com muito zelo, com muita, né, destreza, para realmente tornar esse dia sagrado. Né? Porque, às vezes, por vivermos habitualmente o dia do Senhor, né, pode ser que nós estamos deixando de torná-lo tão sagrado o quanto ele deveria, né? Então, acho que essa aula veio também para nos dar nos despertar de que forma eu posso realmente tornar o dia do Senhor deleitoso, né? Para mim e para minha família. Eu gosto muito, de verdade, de estar na igreja. Eu sempre, nos meus testemunhos, no primeiro domingo do mês, eu sempre digo que eu sou muito grato por vir à igreja. O simples fato de vir aqui no prédio já me faz melhor. Mas o que a gente faz vindo na igreja? A gente toma um sacramento. A gente renova um convênio, né? A gente diz para Deus que nós estamos dispostos a fazer a vontade dele, tomar sobre nós o nome dele, recordar sempre dele e guardar os mandamentos. E ele fala que por causa disso, ele vai nos abençoar com o Espírito Santo. Eu tenho tempo, não tenho? Tem muito Então, tempo. vamos lá. Quando na missão, uma vez aconteceu uma situação que eu me lembro bem porque foi muito duro passar por aquela situação. Nós preparamos uma moça para ser batizada, a Thalita. Ela tinha 19 anos. E preparamos tudo. Mas assim, preparamos mesmo. A gente não só organizou, a gente preparou tudo. Inclusive, treinamos com ela na sexta-feira. O batismo dela seria no sábado, né? Como de costume, a gente batizava sábado à noite para dar a ela a oportunidade de receber tão logo o Espírito Santo no domingo de manhã. E aí organizamos, levamos o macacão na sexta-feira na casa dela, dissemos: olha, tá aqui o macacão, tá tudo certo, a gente vai guardar lá na zeladoria da igreja, tudo direitinho, e vai ter pessoas lá e vai estar tudo certo. Ou seja, deu tudo certo. Na sexta-feira, fomos lá, ensinamos a última lição para ela, estava tudo certo, foi entrevistada, ok, Thalita estava pronta para ser batizada no sábado. Sábado,
batismo era às 19, chegamos na igreja às 5:30 da tarde. De 5:30 até 9:30 da noite, nós não conseguimos mais um macacão batismal. Ah, vocês eram devagar, os missionários. Não. Nós falamos com a zona inteira. Eram 20 missionários na zona. Fomos em 3 capelas diferentes. E nós não conseguimos um macacão para uma pessoa ser batizada. É impressionante isso, mas infelizmente isso aconteceu. Como? Não dá para explicar. O bispo não estava na capela, ninguém tinha chave da capela, aqueles que tinham chave não tinham macacão. Todos os missionários da zona envolvida e nós não conseguimos um macacão. Ah, o que vocês fizeram? Liguei para 3 presidentes da área de socorro de 3 alas diferentes, falei, só quero um vestido branco. Por alguma razão, nós não conseguimos batizar a Camila sábado à noite. Naquela época, nós não tínhamos celular. Eu não sou tão velho, tá? Mas nós não tínhamos celular ainda na missão. A gente tinha o bipzinho que a gente tinha que ligar para uma central. Talvez alguns saibam nem o que é. Mas Eu aí, não sou tão velho, o bip. eu fui no orelhão, na frente da capela, e às 9:35 da noite eu liguei para o presidente e eu contei a história para ele. E eu falei assim, presidente, nós já fizemos de verdade tudo o que a gente podia fazer. Já ligamos para 3 presidentes da área de socorro, já ligamos para algumas irmãs, já ligamos para um monte de bispos. Todos os missionários da zona estão envolvidos para a gente conseguir um macacão. Temos uma irmã para ser batizada e infelizmente nós não temos um macacão para ela, ou seja, ela não tem uma roupa branca. Eu estou ligando para o senhor para pedir como última alternativa a autorização para ela vestir a minha roupa e eu batizar ela com uma roupa normal. A primeira coisa que o presidente falou, que aparentemente para algum de vocês vai parecer muito duro, ele falou, Helder, a culpa é sua. Eu não consegui falar mais nada. E ele continua a falar, por sua culpa, ela não vai receber o dom do Espírito Santo amanhã, porque ela só vai ser batizada amanhã. E ela só vai poder receber o dom do Espírito Santo daqui a uma semana, ou seja, no outro domingo. Porque se ela batiza no domingo, ela só vai receber na outra reunião sacramental. Sim. E aí, de novo, pessoal, para alguns podem parecer muito duro, mas ele falou, você imagina, Helder, você uma semana como missionário sem o Espírito para ensinar as pessoas? Mas Aí eu falei, presidente, desculpa, eu não tenho o que fazer mais. Ele falou, Helder, só amanhã que ela vai ser batizada. E assim, eu não vou seguir na experiência porque algo muito, muito sagrado aconteceu no domingo do batismo da Thalita, muito mesmo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, de verdade, vir na igreja no domingo é muito importante. Porque o Espírito de Deus é capaz de nos abençoar. E se eu não tomo o sacramento no domingo, eu estou deixando de ser mais abençoado com o Espírito. E a Thalita, ela está firme até hoje. Só para que vocês percebam, ela está firme até hoje. Meu presidente não era um carrasco, que fique claro. Ele era muito, muito, muito bom e inspirado. E até hoje eu não entendi bem por que aquilo aconteceu. Mas no domingo do batismo da Thalita, era o dia que ela precisava ser batizada. Eu tenho certeza que guardar o dia do Senhor traz, de novo, bênçãos para nossa família, para nossa carreira, fortalece a nossa fé e aumenta a nossa relação com Deus. Tenho certeza disso. Durante esse estudo dessa aula, essas 4 coisas que o irmão Antônio falou, né, sobre a nossa renovação espiritual, o descanso que nós teremos, né, nosso rejuvenescimento, o nosso aumento de fé, o aumento da nossa relação com o Pai Celestial, ele realmente é real, né? E eu vejo assim que nós temos inúmeras coisas para nos deleitarmos no dia dele, né? São inúmeras coisas que nós podemos fazer para aumentar essa nossa relação com o nosso Pai Celestial, né? Uma delas, a noite familiar, né? Pelo menos na minha família nós fazemos aos domingos, né? Devido à correria do dia a dia, na segunda a gente não consegue fazer. Mas aos domingos nós
temos a noite familiar, às vezes a gente visita algum parente, a gente tem uma boa conversa, ou podemos tirar a tarde para fazer a indexação, né? São inúmeras coisas que nós podemos fazer, né? Ter essa renovação espiritual pela manhã, né? Através da reunião sacramental, o sacramento, né? E com novas orientações, porque o domingo, assim, o domingo ele é incrível, né? Ele é um dia de repouso, ele é o dia que eu posso servir a Deus e as pessoas, né? Porque se eu estou servindo ao próximo, eu estou servindo ao meu Deus, né? E é assim um único dia que a gente consegue sentir uma alegria infinita, né? Realmente nós podemos aumentar a nossa fé e eu testifico disso, né? E eu lembrei de uma citação do Elder Eliton Perry. Ele fala que o descanso, né, dominical aos domingos, ele proporciona tempo para ministração, né, para a gente conversar com nossos irmãos, né, tantos aos homens quanto às mulheres na Sociedade Socorro e Quórum, temos essa E a responsabilidade. partir de agora, até jovens e crianças podem ministrar. Olha só a bênção, né? Podemos ministrar a essas pessoas, aquelas famílias que precisam de atenção. É uma maneira de fazer com que outras pessoas se deleitem no dia do Senhor, né? E ele continua que ele não só fortalece os laços espirituais, mas como sociais também. Então, olha só a importância da ministração, né? Ele tem essa pegada, né? Ainda mais no dia do Senhor, né? Que o Espírito está muito fortemente conosco, né? E ele fala também que ele nos ajuda a desenvolver habilidades de liderança e empatia, que são muito importantes no mundo profissional, né? Como que a observância do Dia do Senhor ajudou vocês na carreira? Durante todo o processo para minha carreira, para minha profissão como enfermeira, de não estudar, né, durante a formação acadêmica, não estudar nos domingos. O pessoal sabe, vocês que são estudantes, o pessoal quer reunir para fazer trabalho no domingo, né? Estudar. Então, não, eu posso fazer tal coisa. Às vezes eu tinha que trabalhar mais que os outros para poder compensar no domingo, né? Porque o domingo realmente sempre foi muito importante para mim, né? E eu acho que é o que nós já falamos aqui, quando nós damos esse sinal para Deus e nós fazemos com que as pessoas à nossa volta, elas sintam que aquilo também é importante para a gente, as coisas elas vão começando a se encaixar sem que a gente tenha que ter tantos estresses assim, né? Eu me lembro que não tinha muitas dificuldades para falar, olha, gente, infelizmente no domingo eu não posso fazer o trabalho, mas posso fazer minha parte no sábado, no domingo no sábado mesmo já mando para vocês. Então, às vezes tinha que se desdobrar mais ainda para fazer aquilo funcionar. Mas é quando você entende o mandamento, né? Você vive. Essa é a verdade. Quando você entende o mandamento, você vive. Eu conheço muitas pessoas que ficaram inativas na igreja, mas que não conseguiam deixar de pagar o dízimo. Eu me lembro de ver, assim, umas 3 pessoas que eu conheci que no domingo, assim, né, elas iam lá levar o dízimo. Então, é o que eu falei, quando você entende aquele mandamento, poxa, mas aí entendia só o dízimo, não entendia outros. Quem sou eu para julgar? Mas era um ponto assim que me chamava a atenção, né? Aquela pessoa deveria entender muito bem a lei do dízimo para ela, mesmo sem ir à igreja ir lá pagar o dízimo, né? Então, quando a gente realmente vive o mandamento, você recebe as bênçãos por isso. Como eu falei, nós temos um comércio, né? E também é bem interessante isso, porque as pessoas nos questionam quando a gente está lá rodando no salão. Mas por que vocês não abrem no domingo, né? Eu já respondi essa pergunta muitas vezes, né? Mas porque é o dia que nós guardamos, é o dia do Senhor, a gente fala mesmo. É uma boa oportunidade até de falar. É o dia do Senhor, é o dia que a gente vai à igreja com a família. Aí eu falo várias coisas, geralmente as donas de casa, né? Nossa, mas é verdade. A senhora, é verdade, é o dia. Aí eu falo, é o dia de agradecer. Aí elas,
poxa, é verdade. Elas ficam admiradas, sabe? É uma forma de falar do evangelho. Fala também um pouco sobre isso, né? Que nós devemos pregar, falar do evangelho. E viver o domingo sempre foi uma bênção para nossa família, nossos filhos. Eu acho que quando nós damos esse sinal para Deus, Deus ele abre lá as torneiras dos céus e derrama muitas bênçãos. Só rapidinho, acho que já tomei muito tempo, mas eu lembro Essa seria a minha que as bênçãos que vocês já receberam por meio da. eu lembro guardar que o uma do vez o mercadinho foi assaltado, né? Foi assaltado num final de semana, num domingo, um dia que nós não abríamos. E eles tentaram tacar fogo na loja, né? E as câmeras não filmaram como foi que foi apagado aquele fogo. Mas nós sabemos que foi as mãos do Senhor. E quando nós vivemos os mandamentos, né? Aquilo era tudo, nós vivemos até hoje. É o nosso negócio, é o nosso trabalho, né? E o Senhor, Ele proveu. Então, são muitas bênçãos, muitos milagres que nós recebemos quando nós nos dispomos a guardar os mandamentos. Talvez se nós abríssemos todos os domingos, nós aumentaríamos muito o nosso capital. Mas talvez nós perdêssemos muitas bênçãos de Deus. Tudo tem a ver com o que a gente dá para Deus. Doar o dízimo é 10% de tudo que você ganha. Eu nunca soube de qualquer bispo que entrevistou um irmão para dizer: ei, tu não tá pagando o dízimo, tá faltando, tu tá me devendo. Ou, por exemplo, viver qualquer mandamento de Deus tem a ver com o que a gente está disposto a dar. Lembra da parábola da viúva? Quanto ela estava disposta a dar? Não era o valor, era qual era a devoção Era daquela tudo, mulher. né, que ela Era tinha. tudo. Então, assim, de fato, olha só aqui uma coisa interessante. Karen tem um comércio. Todo mundo que tem comércio hoje quer crescer, expandir várias lojas e aumentar as vendas, ou seja, até os coaches, eles não, vamos fazer tal treinamento para aumentar as vendas, para o faturamento crescer, para isso. Quem tem comércio trabalha com lucro, com faturamento, com disposição, com mais disponibilidade de oferta. E aí, a Karen trouxe aqui algo pessoal da família dela. Ela falou, claro que se eu tenho 6 dias, que é de segunda a sábado, para ter um resultado, e no domingo é um dia bem demandado, isso é de fato necessário e essencial na vida dela, que torne ela capaz de não viver um mandamento. E aí é onde eu quero chegar. Talvez alguns dos colegas aqui estejam pensando aí, aqueles que estão online, aqueles que estão presenciais aqui, então eu não posso trabalhar, eu também não posso estudar, eu também não vou chegar onde eu quero. Por exemplo, eu quero ser aqui um engenheiro. A minha turma só tem tempo para estudar de domingo, então eu não vou ser tão bom quanto eles. Pô, mas isso não é justo, ser um engenheiro. Pô, eu quero me casar depois que eu voltar da missão, ser engenheiro, sustentar meu filho e tal. Com qualquer profissão que você aqui escolha. Mas eu não posso estudar de domingo, e aí eu não vou então ser um engenheiro, eu não vou ser um médico, eu não vou ser um administrador, eu não vou ser qualquer psicólogo, qualquer coisa assim. Não é isso. Não é isso. Você pode ser qualquer coisa que assim desejar. E qualquer coisa que você desejar ser, você pode ser, e você pode viver um mandamento qualquer também. Tem uma escritura que fala que tudo que nós pedimos a Deus, em nome de Cristo, com real intenção e desejando, sendo sincero, Deus vai nos abençoar. Então, se você quer, você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço por isso. Você estudar em qualquer faculdade, minimamente, hoje tem os cursos tecnológicos de 3 anos, não é isso? 2 anos e meio, 3 anos. Tem cursos superiores de 5 e 6 anos, né? E aí, algumas profissões, eu trago aqui a minha profissão, advogado, você estuda. Estudei 5 anos de segunda a sábado, todos os dias. Então, como eu não tinha muito tempo, porque já trabalhava, já tinha 2 filhos, eu não podia me dar o luxo de faltar aula. Então, eu tinha que ir para aula, porque também não tinha tanto tempo para estudar, porque tinha que trabalhar. Então, o que a gente tem que fazer? Sacrificar um pouco da tua vontade. A minha vontade era chegar em casa às 11 horas da noite, comer alguma coisa, tomar banho e dormir. Mas não dava para fazer assim. Eu tinha que tomar banho, comer e estudar. Eu não tinha outro tempo. Mas minha vontade era dormir. Talvez a vontade da minha esposa era que eu estivesse deitado ali com ela. Talvez os meus filhos dissessem, não, vem brincar com a gente sábado de manhã. Mas eu tinha aula de sábado de manhã, durante 5 anos, todos os sábados. E aí,
como é que tu passou então na OAB? Porque a OAB, a prova é de domingo. Eu fui lá e fiz a prova de domingo. Fui condenado por Deus por isso? Outro detalhe. Aqui nesta vida, nós temos que buscar conhecimento, que é o que diz lá em Doutrina e Convênios. Todo o princípio de inteligência que tu adquirir nessa vida, ressurgirá contigo na outra vida. Então, assim, por que eu tenho que adquirir isso? Tem alguma razão. São os dons, são os talentos que Deus nos deu. A gente vai precisar usar isso. Então, é importante que nós estudemos, que nós, de alguma maneira, contribuamos, né, para que o mundo seja melhor à nossa volta, que tenha melhores profissionais. Então, façamos o melhor que a gente puder, né? Mas, de novo, para eu ser bom em algo, eu não preciso desobedecer a um mandamento de Deus. Para eu me tornar uma referência, por exemplo, na minha carreira jurídica, eu posso ser um ministro do STF. Mas para eu ser ministro do STF, eu tenho que deixar de ser membro da igreja? Eu tenho que deixar de viver o dízimo? Ou o dia do Senhor? O dia do Senhor não dá, porque lá no ministério, no Supremo Tribunal, eu trabalho de segunda a sexta, mas o domingo é o único dia que eu tenho para me organizar nos meus pareceres, ou sair com a minha família, então eu não posso mais ir na igreja, porque está me atrapalhando. Não, não é assim. Eu posso ser um médico referência, eu posso ser um engenheiro referência, eu posso ser uma melhor cabeleireira ganha muito dinheiro, trabalhando aos finais de semana, né? Porque as mulheres têm tempo, né? Mas eu preciso trabalhar de domingo. Porque eu trabalho a semana inteira, então eu marquei com a minha cliente para fazer o cabelo dela do domingo. Mas é no horário da igreja. Então, assim, mas então o irmão está dizendo que quem trabalha... Domingo tá errado. Tá errado? Não. Vou trazer de novo, que eu gostei muito aqui da Karen falou. É pessoal. Se na tua vida, algo que você escolheu tá te obrigando a fazer uma escolha entre seguir a tua vida e desobedecer ao mandamento, ora a Deus e fala: Senhor, eu quero obedecer o mandamento. Me ajuda. Aí eu vou trazer o que eu relatei aqui na última aula, até como o presidente, o irmão Sena falou, tá dando um spoiler aqui, né? Nem sabia que eu ia participar desse, mas o que eu disse? Quando eu estava na última semana da missão, eu sempre fui ensinado pelo meu presidente que, além de todos os mandamentos que Deus nos dá, dos convênios que a gente faz, no sacramento, no batismo, no templo, nós podemos fazer alguns convênios pessoais com Deus. Pessoalmente. Além de tudo que já temos nas escrituras, nós podemos fazer convênios com Deus diretamente. E aí, eu resolvi fazer uma oração. E falar assim, eu estou voltando para casa, sei nem o que eu vou fazer da vida. Nem pensava de verdade assim que eu ia logo... Eu queria sempre fazer direito, né? Mas não tinha dinheiro para fazer direito, né? E aí a gente seguiu e eu falei, Senhor, mas só quero uma coisa. Enquanto eu estiver nesse caminho, me ajuda a não trabalhar de domingo. E eu te prometo, a minha parte eu não vou faltar na igreja. Por conta de preguiça, por conta da minha própria vontade. E como eu disse, desde lá, a não ser por situações extremamente, tipo, por exemplo, a prova da OAB, eu vim na igreja. A prova começa ao meio-dia exato e termina às 5 da tarde. Então eu vim na igreja tranquilo. Não tava naquela agonia de, vou assistir só o sacramental, eu vou só ver o primeiro orador. Não, eu vim pra igreja com devoção pra me arrepender dos meus pecados. Eu não vim pensando na prova, de verdade. O irmão é um santo. Irmão, não sou. Não sou, tô longe. Na verdade, é buscar entender o lugar que você está. Lembra do livro de Mórmon que as pessoas subiam lá no ramêmpito, né? Olha, ei, tô pagando meu dízimo, olha aqui, ó, todo mundo. Eu tô vivendo... Não é assim que a gente deve viver o mandamento de Deus, é pessoal. Eu digo que eu vim nesse podcast hoje e a Karen me ensinou bastante aqui, as meninas aqui compartilhando a experiência sobre ser pessoalmente devoto a Deus, a Jesus Cristo e ao Evangelho. Então, aqueles que estão pensando em estudar, ou já estão numa carreira, ou estão buscando algo a fazer, pessoal, sigam. Mas a partir do momento que você precisar opinar em viver um mandamento e ser um profissional, pense no que mais vale para você
não só para esta vida. Um detalhe pequeno, e aí alguém pode querer até brincar e bagunçar comigo, eu gosto muito de jogar futebol. E assim, desde muito novo eu sempre treinei futebol. Muito assim, vários times, joguei alguns times aqui conhecidos e tudo. E em dado momento, eu percebi que eu me batizei na igreja com 12 anos, né? E aí pessoas iam aos domingos na minha casa. Vizinha, minha mãe, né? Vizinha, libera ele aí pra jogar com a gente. Libera ele, não. Aí a minha mãe falou, se tu for, tu apanha. É das minhas, né? É, mamãe, né? E aí, aí ainda pus minha mãe assim, meio que em xeque, né? Eu falei, pô, mãe, mas a senhora deixou eu treinar a semana todinha, não deixou eu ir pro jogo? Tu que sabe. Se tu for, tu apanha. A minha mãe é mais ou menos nessa linha, né? Tu tem a bênção e tu tem um castigo imediato, né? Qual que tu quer? Mas assim, no início, era chato sim, não ir jogar. Pô, tava pronto, queria jogar, queria participar do jogo. Promessa de fazer... Mas enfim, vinha na igreja amarrado, né? Pensando no jogo. Depois de um tempo, eu percebi o quanto minha mãe amava esse mandamento de viver o dia do Senhor. E porque ela amava esse mandamento, ela cuidou para que nós também aprendêssemos a cuidar desse mandamento com amor. Hoje em dia, e já desde muito tempo tranquilo, nada me impede de estar na igreja pessoal, a não ser que seja algo que eu não consiga controlar. Mas pessoalmente, por mais que eu tenho 3 filhos, então agora eu já tenho mais razões para dizer, não, se eu não for para a igreja, o que eu estou passando para eles? Né? Ou então se eu chegar em casa depois da igreja e fizer qualquer coisa que me faça desaperceber o dia do Senhor, ou seja, da minha vontade, o que eu estou passando para meus filhos? Então, de novo, nós temos sim, todos nós aqui temos descuidos do dia do Senhor, temos. Vamos visitar alguém da nossa família, vamos num churrasco de um colega. Vamos dormir demais depois do almoço. A gente vai ficar com preguiça de fazer uma visita. Quem aqui não teve, né? Todo mundo. Atira a primeira pedra, quem não dormiu demais. Mas a ideia, pessoal, é você sempre pensar no quão bom você quer que Deus te veja. Pessoalmente, não são as pessoas em tua volta, é o Pai Celestial. Então, assim, você pode receber todas as honras de todos os prêmios, de uma carreira brilhante, mas tem uma coisa que eu li de um discurso do presidente sobre a aula, que ele fala assim, ó, entender os princípios são mais eficazes do que obedecer lista de regras. Então, se você entende o princípio, é muito mais importante. Ou seja, não é para ser visto, não é para ser uma referência. É porque você pessoalmente escolheu ser daquele jeito. Eu tenho duas experiências sobre isso, né? Tanto quanto no trabalho, quanto sobre estudo. Eu me batizei na igreja, eu tinha 16 anos, e eu ainda estava estudando, né? E eu lembro que eu sempre tive um exemplo muito maravilhoso, que é a minha namorada, né? E ela sempre guardou o domingo perfeitamente. Então eu sempre me espelhei muito nela. Então, quando eu comecei a entrar na igreja e tal, eu parei de estudar no domingo também. E domingo era o dia perfeito para me estudar. Porque como o decorrer da semana era meio complicado e eu tinha trabalhos, então domingo era o meu dia principal. Mas aí depois eu deixei um pouco de lado. E isso afetou muito nas minhas notas. Minhas notas caíram bastante, porque eu não tinha como organizar. Porque, por exemplo, naquela época... Eu era atleta, né? Eu lutava Muay Thai, então de manhã eu ia treinar, depois eu ia pra academia, depois eu ia pra escola, depois eu ia pro seminário. Não tinha tempo. Aí depois eu ainda ia deixar a Eduarda na casa dela, depois do seminário. Então, minha casa é muito distante de onde era o seminário, então eu chegava umas 8 horas na casa da Eduarda e umas 8h30 na minha casa. Então, eu chegava muito cansado. E eu sacrifiquei o seminário. Eu sacrifiquei a parte do Muay Thai e eu fiquei só para os estudos, para poder conseguir passar de ano. Eu consegui. Eu também tive um exemplo muito bom disso depois, porque eu passei o segundo ano até que bem, sem mesmo estudar no domingo. E eu sinto que as bênçãos disso, entende? Porque eu sacrifiquei um dia muito importante para mim, mas mesmo assim eu consegui passar de ano. É possível. E o outro seria no trabalho. Eu tinha um trabalho que eu trabalhava à tarde barra noite.
E era em lanche. Minha família tinha lanches, por exemplo. Ela tinha uma pastelaria e um lanche à noite. Pastelaria à tarde, lanche à noite. E eu ajudava muito eles. Eu era o braço direito, esquerdo e as pernas da minha tia. Então eu ajudava bastante. E às vezes eu tinha que trabalhar no domingo. E então às vezes eu não ficava confortável de trabalhar no domingo e tal. E eu parei de trabalhar no domingo. Só que o que aconteceu? Minha tia adoeceu. Então, como eu era basicamente o braço esquerdo, direito e as pernas dela, eu tinha que estar no domingo para poder fazer com que aquilo seguisse adiante, né? E eu lembro que eu tive que trabalhar depois disso nos domingos e, tipo, eu não conseguia mais. E, posteriormente, o que aconteceu é que ela faleceu. Então, eu tive que tomar de conta do lanche junto com meus primos e para poder que aquilo continuasse. E eles não queriam mais. E eu lembro que eu tive que ficar ali, tive que tomar a decisão. Cara, eu perco esse emprego maravilhoso, que eu ganhava muito bem. Tipo, eu ganhei meu salário agora de menor aprendiz, eu ganhava o quadruplo do meu salário. Então, era um salário muito bom. E eu tive que sacrificar. Eu tive que deixar o negócio da família, um negócio da família que era muito bom, morrer pela igreja. Porque eu sabia que, tipo, pro lanche, pra qualquer coisa de lanche, assim, domingo é o dia principal. As pessoas sempre vão gastar mais dia de domingo. Então, se eu deixasse de trabalhar no domingo só nos outros dias, no final do mês ia ter um rombo muito grande no extrato da empresa. Então, não teria outro jeito. Eu teria que realmente sacrificar a empresa da minha família. E para mim aquilo foi muito marcante. Eu lembro que a minha família, eles, tipo, me julgaram bastante, porque eu era um membro novo. Eu tinha acabado de me batizar, mas mesmo assim eu lembro que eu segui. Segui o mandamento de guardar o domingo. E eu tenho bênçãos. Eu passei de ano, eu sou formado, então... E hoje em dia eu tenho emprego. Não é o valor que eu ganhava, mas mesmo assim dá para suprir as minhas necessidades. Alexandre, né? Isso. Então, eu sei que às vezes é muito difícil nós seguirmos os mandamentos, mas a gente vai ter bênçãos. Talvez não nessa vida. Talvez eu não receba o valor que eu ganhava naquela época mesmo, eu consegui no outro emprego, mas eu sei que futuramente, em outro mundo, eu terei bênçãos. Pois as bênçãos a maioria das bênçãos que nós vamos ganhar não vai ser nesse mundo, vai ser no próximo. E eu sei que um dia eu vou voltar pro Senhor com a consciência limpa de não ter trabalhado no domingo e ter seguido o seu mandamento. Buscarmos fazer sempre a vontade do Senhor, da maneira que nós pudermos. Mas a melhor maneira de fazer a vontade do Senhor é conhecendo qual que é a vontade dele. Então, de fato, você fazer sacrifícios é inerente a membros da igreja. Você abnegar desejos, abrir mão de algumas vontades, do teu tempo. Isso é para ser membro da igreja de Jesus Cristo. E de verdade, você se preparar para ser salvo, para morar com Deus, você tem que abrir mão de alguns desejos pessoais. Não significa dizer viver triste, frustrado, depressivo ou aflito. Não significa dizer, até porque isso é inteiramente contrário a 2 Nef 2:25. Nós viemos aqui na Terra para ser felizes. Eu tô tão triste porque obedeço os mandamentos. Porque os mandamentos me privam, os mandamentos me limitam. Pelo contrário. Pelo contrário. De verdade, eu não sei se eu seria tão feliz se não vivesse os mandamentos que me esforço para viver. Se eu teria tanta liberdade se não tivesse os princípios e a naturalidade por conta do hábito de sempre estar lendo as escrituras ou de vir à igreja. Então, assim, os mandamentos, eles nos libertam. Aí, trazendo aqui a parte do direito, é interessante, né? A gente vive em sociedade e tem diversos códigos que são padrões de comportamento que todo mundo tem que obedecer. E aí, se você não obedece, tem algumas imposições. Olha, se tu não... o mandamento de Deus é assim, ó, não matar, né? Não matar. O mandamento é esse. No Código Penal diz, se tu matar, tu vai ser preso. Então Deus diz, não mata. Por quê? Se tu não matar, tu tem liberdade. Mas o Código dos Homens, o Código Penal diz, se matar, 5 a 12 anos. De prisão, de detenção, tirar a tua liberdade de ir e vir. O que te prende mais? A tua vontade ou a vontade de Deus? Né?
Então pensem sobre isso. Viver um mandamento é pôr a vontade de Deus em primeiro lugar e aí você naturalmente vai ser abençoado. Eu gostei muito da experiência que o Alexandre ele compartilhou e de tudo que nós conversamos aqui. E eu lembrei de uma situaçãozinha, né? Uma história que aconteceu com o Elder. Que ele estava falando sobre integridade, honestidade, né? Mas algo que ele falou foi que será se vale a pena você deixar passar 10 centavos ou a sua alma, né? Então, isso também podemos relacionar com o dia do Senhor, né? Será se vale a pena eu trabalhar no domingo, ou eu estudar para uma prova muito difícil, ou será se realmente vale a pena, ou a nossa alma ela é muito mais importante, né? O valor da nossa alma ela é muito importante. E outra coisa também que eu gostei muito que nós falamos é sobre a vontade do Senhor, né? Eu sempre costumo falar, das vezes que eu ministro algumas aulas, que quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade do Senhor, tudo flui. Literalmente tudo flui. E é fantástico como, a partir do momento que nós entendemos de fato a vontade do Senhor, e a gente percebe que nós teremos essa liberdade, que o irmão Antônio ali também vem falando, ele automaticamente se torna a nossa vontade. Né? O nosso maior privilégio que nós temos como membros da igreja é a liberdade. Né? E os mandamentos, ele nos tornam livres de tudo, né? Do vício, da ganância, da desonestidade, até mesmo como ele falou da parte do direito, né? Até mesmo da nossa liberdade física, né? Já pensou você quebrar uma lei, um mandamento e você ser preso, né? Você se manter ali detento. E os mandamentos do Senhor, ele nos liberta de todas essas ruindades que existem no mundo. E é algo que eu sempre levo para minha vida. Eu preciso alinhar a vontade do Senhor para ser a minha, né? E realmente é colocar... Eu achei também, assim, muitas coisas eu achei interessante aqui, mas eu gostaria também, já para finalizar, de quando nós vemos que algo está muito... Deixa eu formular essa ideia aqui. De quando algo se torna contra a nossa vontade. Quando nós não temos controle sobre uma coisa. A gente precisa realmente confiar no Senhor. É pedir a Ele, né, Senhor, e mostrar ao Senhor a vontade que nós temos de realmente falar, olha, Senhor, eu quero muito guardar o dia do Senhor, eu quero seguir esse mandamento, me ajude. É como eu tinha falado no início, né, de reconhecermos que nós precisamos de ajuda. Senhor, eu não estou dando conta, eu preciso que o Senhor me ajude, porque ou eu mantenho esse trabalho, eu já não sei mais o que fazer com esse trabalho, ou Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente para que eu possa ser mais eficaz no meu estudo, porque eu quero guardar o domingo. E o Senhor, Ele vai prover todos os meios necessários para que isso aconteça. E é isso. É muito importante, né? De novo, é pessoal. Aham. Aqueles que têm um emprego no domingo, a gente não está dizendo aqui que vocês devem pedir a conta e não. E vocês não estão menos abençoados do que aqueles que chegam na igreja aos domingos. Mas que isso não se torne um hábito, ou seja, deixar de obedecer ao mandamento. E é pessoal, orem a Deus. Eu acredito que quando nós colocamos as coisas do Senhor em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você trabalha no domingo, você tem um desejo muito grande, né, de que o Senhor promova. Se você fizer a tua parte, o Senhor ele vai fazer a dele. Talvez a tua parte seja escolher, né? Mas quando você também se qualifica, né? O Senhor ele vai abrir as portas. Né? Então, falando também pro Alexandre, né? Eu gostei muito da experiência dele e a gente tem que buscar sempre mais, tá, Alexandre? A gente não pode se contentar com o que a gente tem. A gente vive numa igreja que prega muito autossuficiência. E a gente só consegue abençoar a vida das pessoas quando a gente tem.
para poder fazer isso. Se a gente ganha só para sustentar nossa família, a gente não consegue ser uma bênção na vida das pessoas. Então, sou muito grata por ter esse conhecimento, de buscar colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Não sou perfeita, eu tenho muitas falhas. Preciso melhorar muito ainda a vivência do dia do Senhor. O profeta Isaías ensinou tão bem, mas eu sei que à medida que nós buscamos fazer sempre um pouquinho mais, o Senhor, ele é extremamente misericordioso e ele vai nos abençoar à medida que nós vivemos os mandamentos e quando nós damos o sinal, porque ele sabe qual é o nosso máximo que a gente consegue dar, né? Como aquela viúva que deu tudo que tinha, mas era muito pouquinho, mas era tudo que ela podia dar. Então, o Senhor, por isso que é tudo individual e o julgamento também, né? Porque é entre nós e o Senhor. Ele sabe até onde eu posso ir, onde a Bia, onde o Antônio, porque ele nos conhece. Então, eu sei que realmente, quando nós colocamos as coisas de Deus, eu não tenho dúvida. Ele acrescenta todas as outras coisas. Assim como eu pago o dízimo, né, só 10%, ele me dá sabedoria para me ajudar a usar aqueles outros 90%.